Fala pra mim, você já passou pela sensação de se sentir devedor num relacionamento? Ou sentiu que você deu mais num relacionamento do que deram pra você? Pois bem, hoje eu falo pra você sobre o princípio do equilíbrio entre o dar e receber nas relações. Essa é uma das leis sistêmicas que norteiam a constelação familiar e esse é o tema que eu trago para você nesse vídeo de hoje, para te ajudar a entender como esse princípio afeta o fluxo das tuas relações e da tua vida. Eu sou Patrícia Monteiro, a Black Imperatriz, terapeuta vibracional e de desenvolvimento humano, consteladora familiar e hipnoterapeuta. Se é a sua primeira vez aqui comigo, nesse canal eu espero que você curta a energia do canal A Black Imperatriz e do que eu preparei para você hoje. E para você que está retornando, saiba que é um enorme prazer ter você comigo aqui de novo. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal A Black Imperatriz. Bom, e antes de eu começar o meu papo aqui com você, eu já vou sair pedindo. Já deixa o teu like para mim aqui, por favor. Vai que você vai embora e acaba esquecendo, então melhor você já deixar o like aqui para mim, tá bom? Tá, e com relação às perguntas que eu fiz para você ali no começo, se você já se sentiu devedor ou se você já sentiu que deu mais num relacionamento, eu quero que você saiba que esse é apenas um exemplo que fala sobre o princípio do equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio entre o dar e receber é um dos princípios das ordens do amor que faz parte do conceito da constelação familiar de Bert Hellinger e que atua em qualquer tipo de sistema, seja um sistema familiar, num sistema organizacional, num relacionamento ou o sistema que for. E quando esse e os demais princípios que regem a constelação familiar são desrespeitados, do ponto de vista da constelação acontecem muitos desequilíbrios, como por exemplo doenças, conflitos e muitas outras dinâmicas que dificultam o fluxo da nossa vida. Inclusive, caso você não tenha visto aqui no canal os outros vídeos em que eu falo sobre os demais princípios da constelação familiar, dá uma olhadinha que vale muito a pena. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui nos cards aqui para você acompanhar também as outras leis sistêmicas, tá bem? Bem, e você já deve ter ouvido alguém falar, ou talvez você mesmo já possa ter dito aquela famosa frase para alguém: não tem problema você não me amar, eu posso amar por nós dois. Ou aquela outra que diz: eu tenho amor o suficiente por nós dois, para nós dois. E aí eu trago a triste notícia que, pela visão sistêmica, esse é um excelente exemplo de um relacionamento que está fadado ao fracasso. E por quê? Porque essa pessoa que diz isso provavelmente está doando mais para o relacionamento do que a outra pessoa. E essa pessoa que está recebendo toda essa doação de afeto, mais do que está dando, se sente pressionada a ter que recompensar de alguma forma e não consegue. Em contrapartida, essa que está dando a mais e não recebe ou recebe bem pouco, se sente desvalorizada, porque pela lei do equilíbrio ela precisa receber algo e nem sempre ela consegue receber porque o outro não consegue dar. E isso gera um desequilíbrio gigantesco na relação e muito provavelmente isso vai ocasionar o afastamento dessas pessoas. Porque tudo aquilo que se dá, na verdade, gera uma necessidade de se compensar. Então, sempre que eu dou algo para alguém, se a gente estiver falando de uma relação equilibrada, se eu dou algo para alguém, esse alguém vai sentir a necessidade de me retribuir, seja lá o que for. Agora, se esse alguém que eu der, ele não sentiu que foi suficiente e quiser cada vez mais,
e não estiver se importando em receber mais e mais e mais e mais, bom, então provavelmente essa pessoa já está atuando num desequilíbrio. Bert Hellinger chamava essa postura de uma postura tomadora. Essa pessoa, na verdade, como eu costumo chamar, é como se fosse aquele saco sem fundo que recebe, 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 que parece que nunca é suficiente aquilo que recebe. Então, essa é uma pessoa com uma postura tomadora. Provavelmente, como se diz na constelação, essa pessoa com essa postura inconscientemente está a serviço do sistema dela. Muito provavelmente, essa pessoa está buscando com essa postura compensar algo que está desequilibrado lá na história do sistema familiar dela. Toda pessoa que se coloca dessa forma, como um tomador, está buscando compensar algo que falta, algo que em alguma circunstância provavelmente foi tirado do sistema familiar dela no passado, representando uma perda para o sistema. Então, na verdade, essa pessoa acaba entrando numa dinâmica de sempre querer mais e mais para poder buscar esse equilíbrio, essa compensação do sistema. Mas o contrário também é verdadeiro. Existem aquelas pessoas que são doadoras demais dentro da dinâmica dos relacionamentos, das relações. E quando eu falo em relações aqui, é qualquer tipo de relação, seja relação amorosa, de amizade, familiar, trabalho, relação de negócios, qualquer relação. Então essa pessoa que precisa estar sempre doando, se sente preenchida fazendo isso, sempre dando a mais. E essa pessoa também, muito provavelmente, tem uma dinâmica que está a serviço do seu sistema familiar. O fato é, sempre que é preciso restaurar um desequilíbrio nessa dinâmica de dar e receber, o que permite que essa restauração aconteça é o amor. Guarda isso. E quando a gente fala de uma circunstância como essa, dentro de um relacionamento, o relacionamento se aprofunda mais quando essa troca vai sendo ajustada, quando essa troca vai acontecendo. Tipo, você me dá e eu te dou, você me dá e eu te dou, e assim por diante. Então isso vai sendo aprofundado dentro do relacionamento. Agora, por exemplo, quando fica uma dinâmica passiva, um passivo, digamos, aí dentro da relação, sem que haja, por exemplo, o olhar amoroso em ajustar essa dinâmica, bom, aí a gente volta para aquela situação inicial em que provavelmente estamos falando de um relacionamento que está fadado a não se sustentar, a terminar. E por que isso acontece? Porque o que impulsiona a relação para frente, na direção do progresso, é quando as partes sempre conseguem dar mais do que receberam. Porque se elas só derem na medida do que receberem, a dinâmica estagna e essa relação não se desenvolve, porque não tem força, na verdade, para andar para frente. E o que faz com que a gente consiga dar mais e mais numa relação? O amor. Por isso eu disse que o que permite restaurar um desequilíbrio entre o dar e receber é o amor. Então, por exemplo, alguém que doa muito ou que se doa muito para outra pessoa, essa outra pessoa que está recebendo demais, na verdade, vai se sentindo esmagada pelo tanto que ela está recebendo, sem estar preparada para receber essa carga toda, essa enxurrada daquilo que está sendo dado para ela. Então, o que acontece é que essa pessoa que está recebendo tudo isso, ela está sendo esmagada por uma força que ela não é capaz de suportar. E o pior, ainda é provável que ela se retire dessa relação com muita raiva. Então ela vai dar as costas para essa relação, porque para ela não foi suportável se relacionar, porque ela não está tendo a oportunidade de contrapor de forma equilibrada, porque tem alguém que dentro
das suas dinâmicas inconscientes, resolveu dar a mais. Ou melhor, resolveu não, precisou dar a mais, né? Porque, lembrando, essa pessoa está atuando inconscientemente a serviço do seu sistema familiar. E aí é interessante porque o resultado vai acabar sendo o resultado exatamente diverso daquilo que a pessoa que deu a mais gostaria de ter. E de novo, tudo porque cada um, dentro das suas dinâmicas, não conseguiu estabelecer o equilíbrio. Só que quando a gente fala dessa lei, desse princípio ser infringido, a gente precisa lembrar que, assim como na circunstância das demais leis sistêmicas, quando a gente fala dessas infrações acontecerem, é porque provavelmente algo deu uma causa lá num processo ancestral e que foi perpetuando isso pelo sistema e foi se tendo como resultado essas dinâmicas desequilibradas. E aqui eu destaco o papel da constelação. A constelação permite que se coloque luz numa dinâmica como essa, permitindo que a gente entenda onde foi que se iniciou esse processo de desequilíbrio no sistema. E, de novo, seja o sistema familiar ou não. E quando a constelação faz isso, ela permite que, com consciência, a gente possa adotar novas posturas para que seja possível restaurar o equilíbrio desse sistema. Um outro exemplo que me ocorre e que pode ser analisado também pelo viés das outras leis é o de uma pessoa que não consegue estabelecer um relacionamento amoroso. Que quando o relacionamento começa a ficar mais sério, a pessoa não aguenta e foge da relação. Ela não se permite ficar nesse relacionamento. Provavelmente a gente está falando de uma pessoa que está a serviço do sistema dela, dentro desse contexto de estar buscando compensar algo que tenha infringido o equilíbrio do sistema. Claro que na maioria das vezes a pessoa adota uma postura como essa sem ter a menor consciência de que está numa dinâmica negativa ou que está num padrão sistêmico. E quando eu falo em padrão sistêmico, é preciso lembrar que padrão é sempre algo que é muito maior que a gente, é muito maior que a condição de a gente mudar espontaneamente e de a gente corrigir espontaneamente algo. Mas uma coisa eu te digo, e guarda aí as 7 chaves que esse é o meu conselho de milhões. A consciência e o autoconhecimento são sempre as chaves para a gente resolver qualquer circunstância dentro de qualquer tipo de relação. E a famosa moral da história do vídeo de hoje. Bom, é preciso entender que cada relação começa com a necessidade de se renunciar a alguma coisa, porque a medida do dar e do receber é limitado. Isso vale para qualquer relação. E aqui eu destaco algumas dinâmicas que precisam ser observadas. 1. Quando uma das partes dá menos que recebe, coloca totalmente em risco a relação. 2. Quando uma das partes se limita a dar menos do que recebe, a outra também passa a dar menos. Daí a troca diminui e ao invés delas progredirem na relação, elas regridem. Aí a felicidade diminui e a relação diminui e, na verdade, a tendência é de a relação terminar. 3. Uma parte só deve dar à outra na medida em que elas possam ou queiram retribuir. Se essa medida for ultrapassada, a parte que recebeu a mais, ela tem que ir embora. Então, não se deve dar a mais do que as partes queiram ou possam retribuir,
Com isso se estabelece de antemão um limite para o dar. Quando conscientemente a gente se percebe numa dinâmica como essa, e a gente consegue se identificar em qualquer um dos dois polos, seja no polo que dá mais, ou no polo que é mais passivo, que sempre quer receber, quando a gente se dá conta que está adotando uma dinâmica como essa, conscientemente, a gente precisa se condicionar a entender que se nós estivermos dando a mais ou estivermos tomando demais dentro da relação, nós estaremos colocando a relação a perder e vice-versa. Então, com base em tudo isso que eu falei, a gente precisa encontrar o equilíbrio nas relações e entender qual é o nosso limite para dar e qual é o nosso limite para receber na relação, e qual é o limite do outro para receber e qual é o limite do outro para dar na relação, certo? Bem, eu fico por aqui. Se esse conteúdo ressoou com você, eu vou te pedir encarecidamente o triplo C. Curte, compartilha e comenta, por favor, para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e entregue para mais e mais pessoas. Me ajuda a espalhar esse conteúdo, que é o fundamento desse canal. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, ampliação de consciência e espiritualidade. E se você ainda não se inscreveu, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um conteúdo novo, você receba essa notificação. Também te convido a me seguir lá no Instagram. Lá você me encontra como pati.cmonteiro. E se você tiver interesse em buscar o meu trabalho como terapeuta, como consteladora e hipnoterapeuta, aqui na descrição do canal você encontra os meus contatos. Ou você também pode entrar em contato comigo lá pelo direct no Instagram. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!